Muito boa tarde, Minas Gerais. Muito boa tarde a você, meu querido amigo, minha querida amiga, pelo prazer que você me dá com a sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Boa tarde. O Brasil Urgente Minas dessa segunda-feira, dia 31 de agosto, como disse o Genta. Acabou o ano, já voou, né? Tá no ar. Parente, essa campainha é a senha, as duas de uma vez. É com essa senha aí que eu peço licença para entrar na sua casa e levar até você o que é notícia no nosso estado. E como aqui quem faz o programa é você, eu tenho dito isso sempre, eu estou esperando a sua participação. Mande a sua denúncia, a sua sugestão, o seu comentário para o nosso WhatsApp. O número é 31 9244 2263, está agarrado no seu coração, eu sei disso. É o mais tocado de Minas Gerais, porque aqui a gente fez amizades, né? Meu amigo, minha amiga, o que é urgente para você é urgente para a gente. O programa de hoje começa falando sobre o caso da modelo que teve a perna amputada após ser atingida por um carro em alta velocidade. O acidente aconteceu em dezembro do ano passado e hoje, 8 meses depois, a polícia apresentou a conclusão do inquérito. A motorista do carro foi indiciada pelos crimes de lesão corporal culposa e embriaguez ao volante. Quem traz os detalhes da investigação é o repórter Marcelo Silveira. Diretora, põe na tela para mim. A conclusão do inquérito foi apresentada na manhã desta segunda-feira na Delegacia Especializada de Acidentes de Veículos. De acordo com o delegado que cuida do caso, Diandra Lamounier vai responder por lesão corporal culposa, quando não há intenção de matar. Todos os levantamentos efetuados, oitivas realizadas e laudos produzidos, nós entendemos indiciar a investigada Diandra pelos delitos de lesão corporal culposa no trânsito e cumulada com a pena de embriaguez ao volante. Pelo inquérito, Diandra cometeu 2 infrações, a de dirigir embriagada e a de falar ao celular enquanto conduzia o veículo. Questionados sobre o indiciamento ser muito brando, os delegados disseram que tudo foi feito conforme a lei de trânsito atual. Se nós estamos trabalhando num nível de tolerância zero, então nós não podemos ser tolerantes e a lei é tolerante. E se a lei é tolerante, então tem que fazer uma revisão legislativa e o nosso Congresso, de repente, recrudescer mesmo essa situação com penas duras, pesadas, àqueles que cometem crimes dessa natureza. O acidente aconteceu na madrugada do dia 27 de dezembro. Paola e o namorado se preparavam para viajar e colocavam as bagagens no porta-malas do veículo que estava estacionado aqui. Foi quando os dois foram atingidos por um outro carro que descia a avenida. Dentro dele estava uma condutora que havia acabado de sair de uma casa noturna. Ela estava embriagada e falando ao celular. Paola foi esmagada entre os 2 veículos e acabou perdendo uma das pernas. Nas redes sociais, Paola se mostra feliz e amparada pelos amigos e familiares. A jovem de 20 anos agora usa uma prótese e parece estar superando as dificuldades. Quanto a Diandra, caberá à Justiça decidir o seu futuro. A gente faz um pedido para os nossos legisladores que coloquem penas mais severas, para que esse tipo de situação, na hora do operador do direito poder aplicá-la, tenha segurança e aplique o que está disposto na lei. A gente, como operador do direito, está distrito ao que está descrito na letra fria da lei. Pois é, o que o delegado quis dizer, a autoridade quis dizer? Como delegado, como agente, né, de persecução, que vai buscar a apuração dos fatos, ele está obrigado a apurar, a buscar a informação e, ao final, combinar as informações que ele teve com o que está escrito no código. E no código está escrito que quem dirige embriagado e provoca até mesmo a morte, acredite você, meu amigo, minha amiga de Minas Gerais, da Rede Gerais de Rádio, acredite você, o legislador, ou seja, o deputado e o senador, o presidente da República ou a presidente da República, que tomaram essa iniciativa, ou que deixam permanecer como está, falam que estão dizendo que quem fez isso foi sem querer, foi de forma culposa. Ele não quis alcançar aquele objetivo. Eu vou fazer mais uma vez, mas para me sentir ainda mais idiota do que eu me sinto sempre quando eu faço a pergunta. Você acha que a pessoa que foi para a balada, chegou lá, ela encheu os cornos de cachaça, bebeu, depois sabe que é crime dirigir embriagado, pega o volante e vai dirigir? Essa pessoa agiu sem querer? Ela agiu sem vontade? Né? Agora tem gente
que é tão bandido, mas tão bandido, que fica inventando aplicativo para telefone celular para poder fazer fugir de blitz. Por quê? Porque é conivente com isso. Eu quero ver, eu falo sempre isso, eu quero ver no dia e que o acidentado não tiver o altruísmo que essa menina está tendo, tá certo? Não tiver a altivez que ela está tendo e até mesmo um apoio familiar para poder comprar no mesmo dia, ou na mesma semana, na mesma hora, uma prótese cambiável como essa, que ela possa movimentar até com uma certa facilidade. Quantos e... Ah, tá aí a imagem. Graças a Deus ela está numa família que está dando todo o apoio a ela, amigos que estão apoiando, né, esse momento para ela. Já está mais que superado, vê-se na fala dela, nas entrevistas que ela tem concedido aí, que já está mais que superado, mas se fosse um João Ninguém, se fosse um pobre, ele estaria lá de capitão, como é que chama aquele capitão? Gancho, né? Com a perna de pau. Por quê? Porque não tem condição financeira para isso. O Estado não dá. Então o que eu chamo a atenção de vocês, minha gente, é que cada vez... Está chegando a eleição. Está chegando a eleição aí, é para prefeito e para vereador. Em alguns estados até para senador. Pelo amor de Deus, vocês não fiquem me dando razão aqui não. Vocês façam melhor as escolhas de vocês. Porque isso é responsabilidade de quem está lá em Brasília. É de quem está lá em Brasília. Agora, por falar em acidentes, e acidente provocado por essa combinação terrível entre álcool e direção, ontem um colombiano foi preso aqui na capital após provocar um acidente e matar uma pessoa. Na delegacia, o teste do bafômetro apontou que o estrangeiro, para variar, ele dirigia totalmente embriagado. Lincoln, traz para mim, põe na dela. Pela manhã ainda era possível ver na esquina da rua Rio Verde, região sul de Belo Horizonte, pedaços do para-brisa da van e o sangue de uma das vítimas. O poste com uma placa de sinalização estava praticamente deitado. O acidente aconteceu no fim da madrugada. A van, que havia sido fretada por uma família, estava voltando de uma formatura. O veículo que descia a Avenida Nossa Senhora do Carmo estava fazendo a conversão para esta rua quando foi surpreendido por um carro que subia no sentido contrário da via. Nesse exato ponto, a van acabou tombando sobre o meio-fio. O condutor foi preso em flagrante por dirigir embriagado. César Augusto Martinez tem 29 anos e é colombiano. Na delegacia, ele negou ser o responsável pela tragédia. Quem estava dirigindo aquele carro na hora do acidente? Não sei, não. Mas, ao ser preso, teria confessado aos guardas municipais ter dirigido após beber. Ao indagar a respeito do ocorrido, ele alegou pra gente que no momento ele estava dirigindo sim, que estava ele e mais dois amigos acompanhando, sendo todos os três colombianos, e que ele tinha ingerido bebida alcoólica, segundo ele, vodka. O acidente deixou 11 ocupantes da van feridos, uma em estado mais delicado. Valéria Lacerda, de 41 anos, mulher de Daniel Oliveira Lacerda, também de 41, que acabou morrendo no hospital. Ô Lincoln, cadê o Rafael Martins? Tá comigo aí? Já tá pronto? Ei, Rafa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Stanley, boa tarde a todos, graças a Deus bem. Amigo, a gente tem discutido aqui com uma certa frequência sobre essa questão da legislação de trânsito. Né? Para poder aprovar aumento de salário para deputados, eles aprovam em 2, 3 sessões. Para poder viajar para os Estados Unidos com a comitiva monstruosa, eles não pensam 2 vezes antes de poder fazer o empenho do dinheiro. Para poder votar aumento para o servidor público de toda categoria, que é tudo pertinho deles. Agora, por que para votar a mudança de culpa para dolo, Rafael, eles não têm a mesma presteza, a mesma agilidade? Pois é, e aí a gente vê a mesma situação, né, que a gente diz tanto aí, a família preocupada pela integridade física faz o fretamento de uma van, né, e por irresponsabilidade de um terceiro que trafegava naquela via. Eu dizia aqui, enquanto a reportagem daquela moça, né, que agora está usando uma prótese, estava no ar, por que as nossas autoridades, por exemplo, porque a segurança é um direito que o Estado tem que nos garantir, né, já que você está numa via pública e de repente você é atropelado, perde uma perna, perde parte da sua vida ali, se você acontece uma situação dessa, por que o Estado ele não fica responsável por arcar com o tratamento, arcar com a perna mecânica, né? Deveria ser responsabilizado de forma mais efetiva, não apenas os culpados por esses acidentes, mas o Estado também precisa responder, porque é dele a garantia da segurança.
né? A garantia dessa segurança ela tem que vir por parte do Estado. O Estado tem que ser responsabilizado por isso, Stanley. Até porque o DPVAT está aí, né? O DPVAT está aí. Não podemos mandar sem o DPVAT. Cadê o dinheiro dele? A gente cobra muito aqui punição desses envolvidos, de quem bebe, de quem acaba fazendo essas atrocidades no trânsito. Tem que ser punidos mesmo. É preciso ter leis mais efetivas. Muito mais. Mas nós precisamos cobrar aqui, Stanley, a responsabilização do Estado. Por que o Estado nunca é o responsabilizado? Por que o Estado agora parou de colocar blitz de bafômetro nas ruas? Eu ando por Belo Horizonte, eu não vejo blitz do bafômetro. É uma boa pergunta, hein, Rafael? Vamos pautar isso, hein? Pois por quê? Mas eu tenho uma explicação por quê. E eu vou mexer numa ferida. Amanhã ou depois eu vou mexer numa ferida dolorosa para o Estado. Rafael, eu quero inclusive pedir a Gabriela para a gente começar a fazer os nossos vivos, eu com a Fantine, se a nossa técnica permite, lá do Ceflan. Lá da Central de Flagrantes. Excelente que eu tive a ideia. informação confidencialíssima que um flagrante hoje está demorando mais de 6 horas para poder acontecer. A Polícia Militar chega e os policiais civis não estão tendo condições para trabalhar. É um absurdo isso, né? Tem que começar a apurar isso aí. Por quê? Porque é o que você disse antes. Quem é que vai investigar um acidente como esse agora? Quem vai investigar? De quem é a responsabilidade? Nós não deveríamos ter, Rafael, originariamente essa garantia de que ao sairmos para a rua, nós teríamos à nossa disposição a segurança? Exatamente, nós temos. Agora, infelizmente, Stanley, a gente sai de casa candidatíssimos à vítima e sempre voltamos para casa como heróis. A verdade é essa. Contamos com a sorte, né, Rafael? Sempre com a sorte, infelizmente. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Até já. Esse colombiano que nós vimos na matéria, sabe quantos pontos na carteira, Minas Gerais? Sabe quantos pontos eles têm na carteira? 72. Mais de 3 vezes do que é permitido. Quem passou essa informação foi o diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais. Vamos ver o que mais o diretor disse sobre esse caso. Põe na tela para mim. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de embriaguez na condução do veículo automotor, além da lesão corporal e do somatório de penas, incluindo inclusive a omissão de socorro. O crime não cobria fiança, ele foi preso, foi encaminhado ao Ceresp de Contagem, vai responder se no juiz não liberá-lo por requisitos legais, em regime fechado aí até o processo. O que nós detectamos é que ele tem 72 pontos na carteira e, em decorrência dessa situação, nós vamos pedir a cautelar da suspensão ao juiz dessa carteira dele. Ô, gente, doutor Anderson, você vê no olhar da autoridade, o doutor Anderson está falando com a gente aí, que é diretor do Detran, você vê no olhar dele, assim, eu estou fazendo a minha parte, gente, mas é enxugar gelo. Com 20 pontos na carteira, você já perde ela. Agora, com 72, será que não dá para colocar um dispositivozinho aí nesse sistema, nesses aplicativos todos que vocês têm? Assim, quando o cara chegar no 18 pontos, já acendeu a luzinha vermelha, não? Porque aí fica mais fácil, gente. Tá aí, ó, o colombiano. O colombiano responsável por esse acidente, com essa quantidade monstra aí de pessoas feridas. Tá lá preso, se o juiz der a cautelar, se ele der a cautelar. O que significa cautelar? Ele suspender preliminarmente, provisoriamente, a carteira dele, tudo bem. Se não, ele vai embora, vai pegar e ó, vai responder. Aí daqui ele vai embora, rapa fora, lá para Colômbia, vai dançar a cúmbia lá na Colômbia. E ó, quem sofreu dano não tem problema nenhum. E você tá achando que foi só? Tá achando que o acidente acabou por hoje? Não. Teve mais acidente com mais gente embriagada no fim de semana. Rafael, mais imprudência no trânsito? Me conta isso. Armando Xavier de Amorim, anote esse nome aí, Armando Xavier de Amorim, de 33 anos, Stanley. Ele dirigia o carro dele ali na Avenida Afonso Pena, no sentido centro. Quando ele perdeu o controle da direção, subiu no canteiro central, atingiu ali uma placa de sinalização e o motociclista que vinha logo atrás acabou se envolvendo nessa batida também, viu? O rapaz, felizmente, não teve nada. O vídeo que nós estamos vendo aí, olha, mostra a cena dessa imprudência, né, que acabou acontecendo no centrão de Belo Horizonte, ali na Avenida Afonso Pena, e o motorista está de camiseta azul. Ele tenta argumentar algumas coisas ali com os policiais militares. Infelizmente, nós não conseguimos captar o áudio dessa conversa, mas ali está bem claro, né, a situação. Olha, ele invadiu a pista, né, de ciclista, subiu no canteiro,
uma moto que vinha atrás também se envolveu nesse acidente e há suspeitas, né, que esse motorista de camiseta azul estava embriagado. Olha ele no telefone ali, provavelmente, né, Stanley, ligando para alguém socorrê-lo ali e o defender. Aqui, traz para mim aqui, Lincão. O cara enche os cornos, mas bebe. E aí ele prepara logo uma escarrada bem, vou falar, uma escarrada bem grande no rosto da sociedade, que ele fala assim, ó, vou beber, vou sair. Stanley, ninguém enche a cara e sai querendo matar os outros, não. Enche sim. Porque a lei diz que assumir o risco de também é culpa, também é responsabilidade. Então, se está escrito na lei que eu sigo, que você segue, que o outro segue, que não pode dirigir, nem beber e dirigir, mas dirigir embriagado, se está escrito isso na lei, e ainda assim a pessoa desobedece uma situação como essa, sabe por quê? É porque ele não acredita nessa lei. É igual eu querer corrigir o filho dos outros. Ele vira para mim e fala assim, rapaz, você não é meu pai, eu não acredito em você. Ó, o italiano que estava aqui, matou os outros aqui na Barão de Melo aqui em cima, sei lá onde é que é, foi embora para Itália e ninguém falou mais nada. Uma porção de gente que matou aqui em Belo Horizonte e ninguém falou mais nada. Cadê o Rafael? Deixa eu falar com ele. Tem um episódio também, Stanley, do francês que matou aqui em Belo Horizonte, conseguiu o habeas corpus, eu não sei, né, se ele ainda responde esse processo na justiça, só que ele já está morando lá na França há muitos francês, anos. né? Não é italiano, não, né? É, justamente, é o caso de um francês, né? Francês que foi embora para o seu país e não precisou de prestar contas aqui no Brasil. Ô, Gabi, posso fazer o francês ir embora do Brasil? Então, pera aí, Rafael, fica aí. Salut. É, vamos lá. Eu sou francês. Je suis n'a pas de frère. É. Que francês anda bonito assim. Ah, eu tô indo pra França. Não, pera aí, Lincoln, não é assim não. Primeiro eu já bati os outros, já matei os outros aqui já. Mas eu sou francês. Allons enfants de la patrie, je vous êtes gloire arrivé. Eu não estou nem aí pra nada, não gostei dessa virada não. Vamos fazer de novo. Deus me livre, Vamos fazer de novo. Vem cá. Allons enfants de la patrie, je vous êtes gloire arrivé. Eu vou pra França, porque lá eu tô de boa. Eu aqui não tenho nada com isso mesmo. Essa leizinha daqui é michuruca mesmo. Esses ministros do Supremo, tudo é 171. É mesmo, porque não quer nem saber. A França não vai me mandar de volta por causa de umas 3 ou 4 pessoas que eu matei lá porque eu tava chapado? Ah, gente, pelo amor de Deus. E detalhe, eu quero fazer justiça com uma coisa aqui. O gabinete do deputado Laudívio Carvalho já me ligou umas 2 vezes tentando marcar para ele vir aqui para trazer para nós quais são os projetos que estão em tramitação lá na Câmara de Deputados. Então, Gabi, vamos tentar falar com o Laudívio, não agora não, mas vamos tentar falar com ele durante a semana, marcar para ele vir isso aí, que eu quero ir lá para a Praça 7 mostrar para todo mundo. Aqui, ó, existe projeto sim, para tirar de culpa para dolo, para dizer que quem dirige teve vontade. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Aquele delegado que falou antes, falou assim, a gente é obrigado a cumprir o que está escrito na lei, né? Se ele diz isso com aquela ansiedade no coração, será que se a lei colocar 30 anos de cadeia na mão, nas costas de quem dirigir embriagado e matar alguém ou produzir dano a alguém, será que ele vai continuar dirigindo embriagado? Pergunto a você. O filho do Pitangui, hein, Rafael? O filho do Ivo Pitangui, lá no Rio de Janeiro, tá matando os outros também. Filho do Ike Batista também matou. O filho do Ike Batista também matou. Né? Tô falando só dos bacanas aqui. Alexandre Pires matou. Edmundo matou. O Guilherme, que jogou no Atlético, matou também. Mas então, meu irmão, em cadeia estão presos? Quantos dias de cadeia tomaram? Todos soltos, Stanley. Então, todos. Gente, vamos fazer o seguinte. Nós não vamos largar de lado, não. Nós vamos continuar. Nós estamos aqui para isso, Rafael. Nós estamos aqui para ser a voz de quem não pode gritar. Nós não vamos nos calar. Nós não vamos parar. Nós não vamos parar, Minas Gerais. Eu peço a sua confiança no Brasil, gente, Minas. Eu peço que você confie na gente. Por quê? Porque enquanto eu tiver garganta e a minha equipe estiver aqui comigo, nós vamos dizer que aí eu vou generalizar, que a grande maioria desses políticos que estão lá, eu ouvi o Boechat hoje pela manhã, a frase coube bem na minha garganta. Eles estão lá para se enriquecerem. Eles estão lá para fazer patrimônio.
Porque o primeiro-ministro de Portugal, a essa semana agora, estava viajando na classe comum, com um assessor. O nosso presidente da Assembleia Federal, lá, o tal do Cunha, estava viajando com um séquito enorme. Ou nós nos tornamos um país sério, ou os colombianos, os franceses e os filhos dos magnatas vão acabar tirando a perna das nossas meninas aí, ó, e matando os nossos vizinhos, porque nós não estamos fazendo nada. Vamos começar a cobrar desses caras. E eu quero saber, sim, como é que está a tramitação de processo que envolve a substituição de culpa para dolo. Eu quero saber. Eu quero cobrar isso dessa pessoa que eu admiro tanto, que é o deputado Laudívio Carvalho. A assessoria dele, fique sabendo, eu quero saber disso essa semana ainda. Tá certo, Minas Gerais? Vamos lá. Quero dar um recado para você aí que está em casa, está sofrendo com o perigo da busca e apreensão do seu veículo, você não está aguentando pagar as prestações. Você que está inadimplente com as parcelas do seu financiamento, seja lá de carro, casa, cartão de crédito, dívida nos bancos, você está sendo vítima de cobranças abusivas e vexatórias. Eu quero que você ouça com bastante atenção, que nesse momento pessoas estão quitando ou reduzindo suas dívidas junto aos bancos e financeiras. E sabe por que ele está fazendo isso? Porque no seu contrato, gente, pode conter cobrança abusiva de juros, além de taxas e outras cobranças ilegais, que são proibidas por lei. E como é que você vai saber se existe irregularidade no seu contrato? Ligando agora nesse telefone que está aparecendo aqui na sua tela. Um consultor experiente e preparado está aguardando a sua ligação. Então não perca mais tempo. Eu quero que você ligue, quero que você marque o seu horário, vá até lá, porque o cálculo é feito na hora, quando você está sendo atendido, é gratuito. Você fica sabendo na hora tudo sobre a sua dívida, inclusive quais são as irregularidades que porventura possa haver no seu contrato e como você vai fazer para resolvê-la. Então ligue agora. Se der ocupado, eu peço que você insista. Você pode ligar durante todo o dia, a semana toda. Faz o seguinte, anota esse número aí, 31 2557 1983 e divulgue para todos os seus amigos. Você precisa garantir os seus direitos. Então ligue agora, tire suas dúvidas. Eu vou para o intervalo, você liga lá, 31 2557 1983. A justiça é para todo mundo e você precisa garantir os seus direitos. Minas Gerais, vou tomar um pouquinho de água. Aproveita e liga lá no 2557-1983. Na volta, vou te contar o que aconteceu lá em Guaxupé, no sul do estado. Fica aí.